Iniciando o nosso culto a Deus, eu convido você. Vamos orar, falar com Deus. Cada um faz aquilo que quer, né? Na oração. Apesar de Jesus ter nos dado um padrão de oração, e o padrão de oração que o Senhor nos deu na Bíblia, né, oração dominical, uns chamam de Pai Nosso, enfim, é um padrão de oração. Não é para... Você pode repetir aquilo também, claro, óbvio que pode, mas é um padrão. É como se deve acontecer uma oração, né? Então, cada um tem um jeito de orar. Esse jeito é certo, aquele é errado. Eu acho que não tem jeito errado, desde que a oração seja sincera, seja dentro do padrão bíblico, né? É claro que tem gente que extrapola na oração, grita, berra, chora, né? Tem tudo isso, né? Mas você ora do seu jeito, agradece ou não, depende de você, né? Eu, por exemplo, acho que eu tenho muito. Eu só tenho que agradecer, não tenho que pedir nada. A única coisa que eu continuo pedindo a Deus é que o Senhor nos livre da mentira. Muita mentira. Mas é muita mentira. Então que Deus use de misericórdia, de compaixão para conosco e nos dê entendimento, discernimento, né? Daquilo que é mentira, daquilo que é falso. Querido Deus, amado Pai, nós exaltamos o Senhor, glorificamos, adoramos, bendizemos. Como é bom, Senhor, ter este entendimento e poder engrandecer o Senhor de livre e espontânea vontade. Não estamos trocando nada, fazemos isso porque verdadeiramente te amamos e reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, o único Deus que existe. E ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo amor, toda adoração, todo culto e todo o temor. Nós tememos o Senhor, porque o Senhor é bom. Nós tememos o Senhor, porque o Senhor é justo. Nós tememos o Senhor, porque o Senhor é compassivo, misericordioso. Nós tememos o Senhor, porque a Ti ninguém engana. Bendito, louvado, glorificado, amado, adorado, engrandecido é o Senhor nas nossas vidas. Se há algo além do agradecimento nesta manhã, é pedir que o Senhor fale conosco. É pedir que o Senhor nos dê a graça da Tua presença, que o Senhor abra o nosso entendimento e que nós, que estamos aqui reunidos em espírito e em verdade, cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço.
no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Bom dia, irmã Fátima. Bom dia, irmã... Eu não enxergo. Antônia. Bom dia, irmão Fábio. Bom dia para vocês todos. Deus abençoe a vida de todos vocês nesses dias tão difíceis. E olha, eu não vou falar isso de novo, porque... Deixa eu falar. Né? Eu estava... A hora que estava a abertura do programa, eu estava aqui quieto e meu pensamento foi tão longe. E foi há tantos anos atrás, né? Coisa interessante que é o nosso pensamento, né? Aparecido, Elis Regina, que coisa interessante que é o nosso pensamento. Vocês já pensaram no pensamento? Meu pensamento foi há anos atrás, quando eu tinha 18, 19 anos. São coisas que às vezes a gente não consegue tirar da mente, né? Por quê? Porque a nossa mente é um registro, né? Fica registrado lá. Fica lá, gravado. Não dá para simplesmente falar, eu não vou mais pensar nisso. Não tem jeito. Às vezes volta e às vezes esses pensamentos nos fazem sofrer. Vamos abrir a Bíblia, vamos trabalhar, né? Porque ficar falando aqui dessas coisas não resolve nada e eu tenho pleno entendimento sobre isso. Vamos abrir aqui. Nosso irmão ontem perguntou e eu já respondi para ele, né? Lembrando que às sextas-feiras nós temos aquela programação de perguntas e respostas, né? Então, se você está lendo a Bíblia, surge uma dúvida, anota, né? Ou você pergunta na hora para mim, assim que eu abrir, eu vou responder para você. Ou você pergunta na sexta-feira, né? Nós temos um grupo de perguntas e respostas no WhatsApp, né? Pode perguntar pelo grupo, pode perguntar individualmente, fique à vontade. O importante é você não ter dúvidas, né? Isso é fundamental. Sem dúvidas, tá? Sexta-feira, então, eu convido você para ouvir a programação, participar dela, se você quiser. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Primeira. Por que primeira? Porque é uma carta. Então, carta é feminino. Aliás, eu quero deixar aqui uma pergunta para você. O que vai fazer com a língua portuguesa? A língua portuguesa tem gênero, né? O gênero é masculino ou feminino. Não é isso? Como é que vai fazer? Vamos criar um terceiro gênero? Ou um quarto, quinto? Como é que vai? Você já pensou nisso? Mas carta
feminino, a carta. Então é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Assim como quando a gente vai se referir, por exemplo, ao livro dos reis, a gente fala dos reis, não das reis, né? Porque é livro. Livro é substantivo masculino. Livro, o livro. Dos reis. Né? Não, mas o que está? Porque a gente precisa saber falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Bom, primeiro, a palavra dormir aqui, e você vai encontrar muito isso no Novo Testamento, né? A palavra dormir, não é dormir, estou com sono, vou dormir, não. Dormir quer dizer morrer, né? Isso é um termo conhecido no português como eufemismo. Por quê? Porque o sujeito que está morto, o corpo dele, o corpo, não a alma, o corpo, ele parece que está dormindo, né? Tá? Então, dormir no Novo Testamento é usado, por exemplo, lá para falar da filha de Jairo, lá em Mateus 9, 24, né? A filha de Jairo que Jesus ressuscitou. Estevão, que foi apedrejado, né? Enfim, dormir no Novo Testamento é morrer. Então, aqueles que já morreram ressuscitarão e encontrarão Jesus nos ares. E sempre que eu estou em algum lugar, em alguma reunião, enfim, em qualquer lugar, e eu falo sobre isso, sempre há este tipo de pergunta que eu já vou colocar aqui para você, né? Pastor, mas e quem morreu e foi queimado, por exemplo? O corpo foi destruído, né? Existem pessoas que são queimadas e que o corpo fica destruído. Existem pessoas que nunca o corpo foi encontrado. Nós temos até algo aqui no direito do Brasil, né? Porque
até este acontecimento, cria-se que não há crime se não há corpo, né? Como é que pode provar que a pessoa morreu se não foi encontrado o corpo daquela pessoa? Mas até o caso daquele famigerado goleiro, ex-goleiro do Flamengo, né? Daquela moça que foi morta e até hoje o corpo dela não foi encontrado, porque os assassinos nunca revelaram onde está o corpo dela. Estão lá cumprindo pena. Quer dizer, ele não, né? Mas enfim, até este fato, só existia crime quando existia o corpo. Deste fato para frente, há crime sem corpo, sim. Né? Porque o corpo dessa moça ninguém sabe o que aconteceu. Não sabe se... Não sabe, ninguém sabe. Né? Aquele tal de bola, macarrão, lá, nunca falaram, na verdade, o que fizeram com o corpo daquela moça. Mas eles foram condenados por um crime, né? Por vários crimes. Espera aí, deixa eu ver aqui. Por exemplo, tem uma criança sumida aí, aqui em Itapira, né? Aliás, ontem a televisão como explorou isso, não? Que vergonha. Que vergonha. Eu fico envergonhado, às vezes, de ser jornalista quando eu vejo... Bom, vamos supor que o corpo dessa criança aí de Itapira, que parece que foi jogado no rio, não sei, vamos supor que o corpo não seja encontrado. Porque é difícil de encontrar, né? Uma criança pequenininha, enferma, né? Uma criança doente, mais de 40 dias, parece, na água, se decompõe, animais, enfim. Vamos supor que o corpo não seja encontrado. Como é que vai ressuscitar? Né? O assunto aqui é ressuscitar. Não importa. Isso não importa para Deus. Se pegaram o corpo, esquartejaram, se moeram, desculpa ficar falando isso, mas só para você entender, se passaram o corpo num moedor e deram para cachorro comer, se os animais comer, não importa nada disso. Se foi queimado e só ficou cinza, não importa. Esses corpos vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Irmão Edjalma. Por que eu estou falando? Porque ele escreveu aqui, né? Ele diz, por isso que acredito que morremos hoje e não vamos para o céu. Irmão, mas aqui está falando o corpo. O que vai para o céu quando a pessoa morre não é o corpo, irmão. O corpo é enterrado lá no cemitério. O que vai para o céu é o espírito desta pessoa. E o que o Senhor está falando que ressuscita aqui é este corpo que está enterrado lá. O corpo não vai para o céu mesmo, só vai neste dia da ressurreição aqui, que é o dia do arrebatamento da igreja. Porque primeiro os que morreram serão ressuscitados pelo Senhor. O corpo será ressuscitado. Não importa o estado. Vai ser ressuscitado e vai unir a este corpo. O corpo vai se unir à alma e ao espírito que já estão no céu ou já estão no sofrimento, irmão. Então, aquele que morre, o corpo é enterrado. O espírito desta pessoa, se morreu salvo, vai para a glória.
Se morreu condenado, vai para o sofrimento. Mas nesse dia, que fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18, no momento do arrebatamento, né, esses corpos serão ressurretos. E esta ressurreição é para que os mortos em Cristo tenham o mesmo corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem, que é o corpo o corpo glorificado. Cristo morreu e ressuscitou. E ele tem um corpo glorificado, que nós não sabemos como é. O que nós sabemos é que é um corpo que pode comer, a comida não cai no chão, e é um corpo que pode atravessar uma parede. Porque é isso que está escrito na Bíblia. Só isso. Mais do que isso a gente não sabe. Então, irmão Edjalma, nós estamos aqui falando da ressurreição do corpo. Não estamos falando de alma nem espírito. O que vai ressuscitar é o corpo, tanto dos salvos quanto dos condenados. Os salvos ressuscitam para a glória, e os condenados para a perdição eterna também no corpo, visto que o espírito já está condenado, já está sofrendo. E a Bíblia diz o seguinte aqui no versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4, que de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, a igreja não será, é uma ordem determinada por Deus, e é uma ordem de micron de segundos. Não é que primeiro é isso, depois... Não, isso é primeiro isso, depois aquilo, mas é num piscar de olhos esse primeiro e depois. Né? Primeiro os que morreram ressuscitarão, ou para a glória, no corpo glorificado, ou para o sofrimento, inclusive de corpo, alma e espírito. E no instante que isso acontece, mas no instante seguinte, né, aqueles que estiverem vivos na época, os salvos, irão para a glória, em corpo, alma e espírito. É isso que está falando aqui. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós temos para trazer para você hoje? Eu não poderia deixar de trazer essa explicação para você. Deixa eu ver aqui. Por isso que quando o Senhor Jesus ressuscita, o corpo do Senhor some. E isso, irmão, exatamente. Exatamente. Porque você vai ler aqui, querido, olha, mediante Jesus, se vamos supor, supor não, é de uma maneira geral, é assim, né? O corpo, na verdade, desaparece. O que fica lá no cemitério? Lá no túmulo? São ossos. De uma maneira geral é assim, né? É um corpo, outro, que por um problema, às vezes, de muito remédio, tal, não sei o que, demora mais para decompor, mas de uma maneira geral, todos se decompõem, né? Então, aqueles ossos vão se unir a um corpo glorificado. E este corpo receberá a alma e o espírito. Esses túmulos vão se abrir, vão ficar vazios, exatamente como o irmão Ricardo está dizendo aqui, né? Por isso que quando o Senhor ressuscita, o corpo do Senhor some do seu sepulcro. Exatamente. E isto vai acontecer com os corpos nos cemitérios do mundo, nos rios, né? Nas valas aí, entendeu? Do jeito que foi com Cristo,
será com a humanidade. Com aqueles que morreram e com aqueles que estarão vivos. Os que estarão vivos vão simplesmente sumir. O corpo será transformado, glorificado, e vão ascender. Vão subir. Não é ascender, é ascender. Né? Aqui, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvido a voz, descerá, não é para a terra. Cristo não vai descer na terra. Ele vai sair da região celestial que ele se encontra e virá encontrar, né, os mortos que ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que seremos arrebatados. E juntamente Cristo, os mortos e os mortos em Cristo e os vivos arrebatados se encontrarão com Cristo e irão para a glória, em corpo, alma e espírito, porque hoje estão somente em espírito, né? Deixa o irmão Edjalma está com um pouquinho de dúvida aí, e eu não quero que ninguém ouça a programação e fique com dúvida. Eu não me sinto feliz quando eu sei que uma pessoa está ouvindo a programação, né, e está apresentando dúvida. Então, o irmão está em dúvida. E eu vou ajudar o irmão aqui a entender um pouco melhor esta questão, porque o irmão Edjalma, eu não sei da onde ele tirou isso, mas ele está achando que quem morre hoje, né, não vai para o céu. Vai para onde, irmão? Então eu quero passar para ele eu quero dar para ele uma passagem bíblica. Eu estou procurando aqui, é que a minha cabeça está em outro lugar, aí eu não consigo juntar as coisas aqui, mas eu vou achar. Pronto, já achei, acabou. Irmão Edjalma, eu gostaria, para o seu melhor entendimento, que você leia Lucas capítulo 16, versículos do 19 para frente. Você vai entender, né, que o que eu estou falando é exatamente isso que está aqui em Lucas 16, do 19 para frente. Tá bom, irmão? Dá uma lida aí, que você vai ter um entendimento melhor disso, né? Tá? Isso. Então, por que eu estou trazendo essas informações para os meus irmãos e irmãs hoje? Né? Porque a única passagem bíblica explícita, sabe o que quer dizer explícita, né? Clara, visível, que fala do arrebatamento nos evangelhos, ou no evangelho. Aqui eu vou usar o plural, né? Porque são 4 evangelhos e eu quero falar de um especificamente, que é o único que fala explicitamente sobre o arrebatamento, que é o Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 ao 4. Do 1 ao 3, acho que fica melhor, né? E vou dar uma lida. É a única passagem que é explícita, que é clara, que está falando nos evangelhos, não no Novo Testamento. Nos 4 evangelhos, a única passagem que fala é João 14,
do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também comigo. Em corpo, alma e espírito. Então, irmão amado e irmã querida, nós estamos esperando a volta de Jesus. Estamos esperando o arrebatamento. Eu, pelo menos, estou. Eu creio que você está também. Agora, para esperar o arrebatamento, nós temos que estar preparados para esperar mesmo. Porque só dizer, eu estou aqui esperando, né? Espera aí, deixa eu ler aqui. Aniquilado, eu não sei, irmão Fábio, qual que é o contexto disso daqui? Né? Essa palavra você tá querendo saber, mas ela está aplicada em qual texto da palavra de Deus? Né? Eu posso definir o que é aniquilado. Né? É sem ação, pulverizar, pode ser morto, depende do contexto. Eu não sei aonde você está lendo, né, e perguntando o que quer dizer aniquilado. Mas eu posso dizer para você, aniquilado é morto, se eu estiver me referindo a uma pessoa. Aquela pessoa está aniquilada, ela está morta. Então, se você me der o contexto, né, ou a passagem que você leu, ou você está dizendo aí que você ouviu, né, eu preciso saber qual texto que está essa palavra, para saber o que ela quer dizer naquele contexto, daquele texto. Tá bom, irmão? Manda para mim que eu, com toda alegria, vou responder para você. Agora, o que quer dizer aniquilado é sem ação, é morto, depende do contexto, tá? Se nós estamos esperando o arrebatamento, nós temos que estar preparados para esperar. Não é só falar, eu estou esperando. Você pode ficar esperando aí o arrebatamento acontecer e você não ir, você não ser arrebatado. Então, assim como no início eu falei, olha, a oração do Pai Nosso, a oração dominical, ela é um modelo que Jesus deixou para nós, para que a gente saiba ou siga pelo menos aquele modelo para orar corretamente. Para sermos arrebatados também existe um padrão a seguir, um modelo. Para sermos arrebatados, hoje está muito em voga esta palavra, está muito em moda esta palavra, tem um protocolo a seguir. Né? O sujeito chega lá com febre, não sei o quê, o que o médico faz? Ele segue um protocolo, umas regras que foram estabelecidas, umas normas, umas determinações que ele tem que seguir para poder ir chegando ao resultado, né? Qual a situação daquele doente, se é o corona, se não é, entendeu? Então existe um protocolo estabelecido pelo próprio Senhor, né? Não sei se é bem esse o nome, mas só para você entender, né? Para a gente estar realmente preparado para a volta de Cristo. E Mateus 25:8 começa a falar desse protocolo. E hoje, dia 22 de abril do ano de 2020, poucas pessoas estão preparadas. Por quê? Nós estamos vivendo um problema seríssimo aí, né? Muita gente sem emprego, sem dinheiro, porque está tudo fechado, não trabalha. Então as pessoas, dá uma lida aí,
Mateus 25:8. Vai falar das noivas lá, tal, né? As loucas, as prudentes, não é isso? As loucas vão falar para as prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. É isso que está Mateus 25:8. Então, uma das coisas para ser arrebatado é você não estar sobrecarregado com os cuidados da vida. Quanta gente hoje quer nem saber de cultuar Deus, está preocupado como é que vai pagar. Eu não estou dizendo que não pode estar preocupado ou que não deve, não é isso. Só que a preocupação não pode suplantar, não pode ser maior do que a espera do arrebatamento. Os cuidados da vida não podem superar a expectativa do arrebatamento. Porque foi isso que aconteceu com as noivas loucas. Elas se preocuparam tanto com as coisas da vida que o azeite, esqueceram de levar azeite. Você está entendendo o que eu estou falando? Se não tiver, questiona aí, apesar que o tempo está pouquinho, mas eu procuro esclarecer para você. Então a gente pode estar preocupado, deve, porque o cristão não pode ficar sem pagar suas contas, não é? Uma questão de honestidade. Mas esta preocupação não pode ser maior do que a preocupação espiritual, do que a preocupação. O Senhor pode voltar a qualquer instante, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter azeite na minha lâmpada. Você sabe que o azeite que se usava na lâmpada era o resto do azeite, né? Quando o azeite não era mais azeite, porque já tinha sido prensado várias vezes, aquilo lá servia como combustível. Por causa disso que diz azeite, na verdade não é azeite, é um óleo daqueles, né? Entendeu? Nós precisamos estar preparados espiritualmente para o arrebatamento, não importa o que esteja acontecendo. Essas coisas aqui ficam. Essas coisas ficam. Tudo fica. Né? A única coisa que vai é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo ressurreto. Nós não podemos esquecer das contas, boleto, coronavírus, álcool gel, máscara, isso tudo não vai. Eu sei que é difícil, mas eu não sei. Você acha que eu tenho alguma diferença de você? Nós temos que colocar todas as nossas preocupações aos pés de Deus. Senhor, o mundo está de ponta cabeça, mas o que o Senhor me ajuda? Porque eu não quero não estar preparado. Ah, mas se o arrebatamento não acontecer, não importa. Eu estou preparado. Eu não sei que dia será. Não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida. Olha só. Está aqui Mateus 6,25. Com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, nem com o próprio corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Sou eu que estou querendo mudar as coisas. É que o mundo vai nos levando por um caminho, mas nós não podemos esquecer que Jesus é o caminho. O mundo desvia mesmo, é natural. Nós não podemos nos esquecer de buscar, pelo menos. Se passar 2 minutinhos, se vocês quiserem acompanhar, né? Não podemos nos esquecer de buscar a paz com todos. Tem gente que a gente não consegue, a pessoa não quer. Mas nós temos que buscar. Porque
sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Não podemos nos sobrecarregar com os cuidados da vida, não podemos deixar de lutar para ter uma vida santificada. Nós temos que esperar só em Cristo, não fique esperando o presidente de não sei quem. Pare com isso. Espere em Cristo. 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, quer dizer, se só pedirmos para Cristo as coisas desta vida, as necessidades aqui, campanha para... Alguém faz campanha para coisa espiritual? Eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. Campanha é para coisa aqui da terra. É para emprego, é para saúde. E aqui está dizendo, 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, se buscarmos a Cristo para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Esperar em Cristo para aquilo que vem depois desta vida. Guarde a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E continue com este protocolo, não ter o azeite na lâmpada, não sobrecarregar com os cuidados da vida, ter uma vida santificada, esperar só em Cristo, guardar a palavra de Deus, aí você pode esperar a vinda de Cristo com fé e confiança, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, como está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3. Se não seguir isso, mesmo que aconteça o arrebatamento, não tem céu. Perdeu tempo. Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. Senhor, queremos te agradecer por estas orientações que o Senhor nos traz para quem está esperando a tua volta. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos a seguirmos isso daqui, Senhor. Porque queremos estar junto do Senhor, seja através da passagem natural aqui na terra, ou seja através do arrebatamento. Nós queremos ir para junto do Senhor. Não há um lugar intermediário, né? Ou é terra, ou é junto do Senhor, ou é no sofrimento, né? Depois da terra, ou é junto do Senhor, ou é no sofrimento. Ajuda-nos a entendermos isso e a estarmos sempre preparados para tudo, porque não sabemos quando e como as coisas acontecem. Livra-nos da mentira, Senhor. Esta é a minha oração, no nome sagrado e santo do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.